Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito que apura a morte do menino Henri. A mãe do garoto, Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Dr. Jairinho, foram indiciados pelo 16º DP da Barra da Tijuca por homicídio duplamente qualificado. O inquérito foi enviado pelo delegado Henrique Damasceno para o Ministério Público. Agora, o promotor Marcos Caque decidirá se denuncia o casal pelos mesmos crimes ou não. Autoridades sanitárias dinamarquesas anunciaram hoje que não vai aplicar mais a vacina da Johnson & Johnson nos cidadãos. A campanha de vacinação no país está avançada e o vírus sob controle. A Dinamarca anunciou nesta segunda-feira que não vai utilizar a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson pelos possíveis efeitos colaterais graves. O país já tinha retirado da campanha de imunização um injetável produzido pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Em um comunicado, a autoridade de saúde dinamarquesa afirmou que os benefícios de usar a vacina da Johnson & Johnson não compensam o risco de provocar um eventual efeito indesejável. A decisão faz da Dinamarca um dos primeiros países a renunciar ao imunizante no mundo e desacelera em 4 semanas a atual campanha de vacinação no país nórdico. De acordo com os últimos dados disponíveis, mais de 11% dos 5,8 milhões de habitantes do país estão totalmente vacinados e 23,4% receberam a primeira injeção. Autoridades sanitárias europeias estimaram que a relação entre benefício e risco era favorável, apesar da possibilidade considerada muito rara de coágulos sanguíneos. A Dinamarca havia encomendado mais de 8 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson e recebeu os primeiros lotes em meados de abril. Já na Índia, quase 20 milhões de pessoas foram infectadas com a Covid-19, onde os hospitais permanecem lotados e o governo luta para distribuir oxigênio em regiões onde é escasso. Uma das opções encontradas foi o uso de trens para distribuir o suprimento para os estados mais atingidos. Um trem carregado de oxigênio. Esta composição leva tanques de oxigênio medicinal para os estados indianos mais atingidos pela devastadora segunda onda do coronavírus. Quase 20 milhões de pessoas foram infectadas com a Covid-19 na Índia, onde os hospitais permanecem saturados e os suprimentos médicos são escassos. É por isso que, além da ajuda internacional que começou a chegar ao país, as autoridades têm apelado a indústrias para que forneçam tanques de oxigênio para tratar a população mais atingida. Com 1,3 bilhão de habitantes, a Índia registrou, segundo dados oficiais, 8 milhões de novos casos da doença desde o final de março, embora especialistas estimem que o número real seja muito maior. Em uma tentativa de aliviar a pressão sobre o sistema de saúde, as autoridades de Nova Delhi anunciaram uma prorrogação de 1 semana do confinamento, que deveria terminar nesta segunda-feira. O secretário de Estado americano falou hoje em Londres para uma reunião do G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, sobre a abordagem da nova administração de Joe Biden sobre a questão nuclear na Península Coreana. Os Estados Unidos esperam que a Coreia do Norte adote a via diplomática para a desnuclearização da Península Coreana. Este foi o posicionamento americano apresentado nesta segunda-feira pelo secretário de Estado Antony Blinken durante um encontro com o secretário para Assuntos Externos britânico Dominic Raab. Vamos aguardar para ver não só o que a Coreia do Norte diz, mas o que ela realmente faz nos próximos dias e meses. Temos, penso eu, uma política muito clara que se concentra na diplomacia e cabe à Coreia do Norte decidir se quer se envolver ou não nesse nível. O chefe da diplomacia americana apresentou em Londres ao G7, grupo dos 7 países mais ricos do mundo, a abordagem da nova administração de Joe Biden. O democrata disse na semana passada que usaria a diplomacia, mas também dissuasão severa para conter as ambições nucleares do governo norte-coreano, que respondeu criticando o que qualificou de política hostil de Washington. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, com os investidores de olho em dados sobre a recuperação da economia global e em semana de decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, sobre a taxa básica de juros da economia. A moeda norte-americana recuou 0,22% e encerrou o dia cotada a R$ 5,418 para a venda.
Na Colômbia, pelo menos 17 pessoas morreram nos distúrbios que se seguiram durante 5 dias de protestos contra um projeto de reforma tributária promovido pelo governo de Ivan Duque. Segundo o balanço da Defensoria do Povo, 16 civis e um policial morreram na Colômbia nas manifestações que começaram no dia 28 de abril. Já o Ministério da Defesa contabilizou 846 feridos, dos quais 306 civis. Os protestos na Colômbia foram contra um projeto de reforma tributária promovido pelo governo de Ivan Duque. O ministro da Defesa, Diego Molano, garantiu que os atos de violência foram premeditados, organizados e financiados por grupos dissidentes das Farc e pelo Exército de Libertação Nacional, o ELN, última guerrilha reconhecida na Colômbia. São esses vândalos. Esses vândalos que se camuflaram e desenvolveram atos premeditados, organizados e financiados por grupos dissidentes das Farc e do ELN, que buscam desestabilizar algumas regiões com propósitos particulares. Desestabilizar algumas regiões com propósitos particulares. Pressionado pelas manifestações nas ruas, o presidente Duque ordenou no domingo a retirada da proposta que era debatida com ceticismo no Congresso, onde um amplo setor a rejeitava por punir a classe média e ser inadequada em meio à crise desencadeada pela pandemia de coronavírus. 4 pessoas morreram em enchentes na histórica cidade iemenita de Tarim. Dezenas de pessoas perdem a vida todos os anos no Iêmen em inundações repentinas. Prédios vieram abaixo na cidade de Tarim, no Iêmen. A região foi atingida por uma forte enchente. Pelo menos 4 pessoas morreram. Tarim é uma cidade histórica conhecida por suas estruturas de tijolos de barro e mais de 360 mesquitas, incluindo Al-Medar, que tem o minarete mais alto do país. Segundo a agência de notícias estatal Sabah, várias pessoas ficaram feridas. Dezenas morrem todos os anos no Iêmen por causa de inundações repentinas. As tempestades agravam a crise no país devastado pela guerra. Segundo a ONU, o Iêmen tem a pior crise humanitária do mundo. O país árabe é palco de um conflito entre o governo, apoiado por uma coalizão militar liderada pelos sauditas, e os rebeldes hutis, apoiados pelo Irã. Os 4 astronautas, 3 americanos e um japonês que estavam na Estação Espacial Internacional, a ISS, voltaram à Terra ontem. A cápsula Crew Dragon da empresa SpaceX aterrissou no Golfo do México, sudeste dos Estados Unidos, depois de um voo de 6 horas e meia a partir da ISS. As equipes do navio Go Navigator recuperaram a cápsula e a içaram quase meia hora depois, na primeira aterrissagem noturna da NASA desde a Apollo 8 no Oceano Pacífico, em dezembro de 1968. Os 4 astronautas se tornaram em novembro os primeiros de uma missão operacional que foram transportados até a ISS pela SpaceX, a empresa espacial de Elon Musk. Desta vez, trata-se da primeira missão regular transportada de volta à Terra pela SpaceX. A Dragon também transporta congeladores científicos com amostras de pesquisas feitas em gravidade zero. Na Inglaterra, um festival de música com cerca de 5.000 pessoas foi realizado neste final de semana. O objetivo é testar as medidas de segurança contra a Covid-19. Uma festa como se fosse em 2019. Quase 5.000 pessoas dançaram, cantaram e se divertiram sem máscaras ou distanciamento social durante um festival de música organizado no norte da Inglaterra. O show aconteceu no Sefton Park de Liverpool, como parte de um projeto do governo para testar as medidas de segurança que devem ser implementadas a partir de 21 de junho, quando as principais restrições serão suspensas. Todos os participantes no festival, celebrado durante 2 dias, foram obrigados a passar por testes antes de entrar no local e outro depois do evento. O governo já tinha autorizado um número limitado de torcedores em eventos esportivos, como uma partida no estádio de Wembley, em Londres. Os pesquisadores avaliam várias abordagens em termos de ventilação e distanciamento. De acordo com os dados mais recentes do governo, mais de 34 milhões de pessoas receberam pelo menos a primeira dose da vacina no Reino Unido. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!